Eu fui criada pelos meus avós a vida inteira, sempre. E lá em casa, minha família sempre teve aquela fama de ser família cachaceira, que gosta de beber demais, que bebe 10 caixas de cerveja por festa, aquela loucura. Aí eu lembro que era aniversário da minha avó, e aí tava a família inteira reunida, aquela fartura de comida, forrozão comendo solto, todo mundo dançando, divertindo e tal. Só que meu avô, toda vez que meu avô bebia cerveja, ele queria beber pinga. Entendeu? Aí quando ele bebia pinga, ele começava a ficar agressivo. E toda vez que ele ficava agressivo, ele tinha mania de falar grosso com a minha avó. A minha avó, tadinha, sempre foi tão educadinha e ela tentava, assim, amenizar a situação. Ela respondia com cautela, ela não queria, assim, porque ela sentia tanta vergonha do que ele fazia. E cada vez que ela sentia vergonha, parece que meu avô gritava mais com ela. E se, assim, ele gritava mandando ela fazer as coisas. Se ela não fizesse na hora que ele mandou, ele já começava a querer agredir ela. Aí você já sabe, né? Ele começava a gritar com ela, pegava, apertava o braço dela, falava que ia matar, já corria na cozinha, já pegava a faca, aí já estragava a festa de todo mundo. Aí lá ia meus tios tudo correndo em cima dele, tentando tirar a faca dele. Era 3 homens em cima do meu avô, parece que descia o demônio no corpo dele, porque pensa num cabra que ficava firme. Ele era forte, sabe? Cachaceiro forte, porque, gente, bêbado, você sabe que cambaleia, né? Ele não, parecia que descia um trem nele. E aquilo fazia a gente chorar muito, assim, eu, os meus primos, todo mundo, né? E a minha avó sempre chorando, o povo ia embora, algumas pessoas ficavam lá tentando acalmar minha avó, e derrubava meu avô no chão, e dá tapa na cara dele, tenta acordar ele, ô, presta atenção, para com isso. E ele falava, você tem que me ajudar, sua véia. Ficava gritando com minha avó, falando que minha avó tinha que ajudar ele, que o povo tava tentando machucar ele. Minha avó não sabia o que fazer, se ajudava ele, se corria dele. Era uma loucura. Eu lembro que meus tios tinham que jogar água na cara do meu avô pra ver se a cachaça passava, tinha que ficar segurando ele, não podia deixar minha avó sozinha. Aí colocava meu avô no quarto, entendeu? Aí meu avô dormia. Quando meu avô acordava no outro dia, ele não lembrava de nada que ele tinha feito. E meu avô, assim, ele era um cara muito divertido, conversador. Ele era um cara muito bacana. Eu era apaixonada no meu avô, né? Porque ele era meu pai, praticamente. Minha avó, minha mãe. Então, acabava que quando nós íamos conversar com ele não lembrava de nada. E ele não gostava de falar disso. Das cachaças dele, das coisas dele. Aí, o que acontece? Passou o final de semana de novo, começou a cachaçaiada, o povo ia lá pra casa da minha avó, porque a casa da minha avó tinha uma área muito grande, minha avó gostava de fazer muita comida, então sempre a casa dela. Aí você já sabe, né? Meu avô começava a beber, esse dia eu lembro muito bem, que eu corri com os meus primos, nós pegamos todas as facas da casa, todas as tesouras, tudo que era pontiagudo, a gente enfiou dentro das caixas de sapato da minha avó, em cima do guarda-roupa, escondendo pro meu avô não achar. Dito e feito, meu avô começou a beber cerveja, começou a beber pinga, começou a ficar agressivo, começou a gritar com a minha avó, foi procurar a faca. Só que quando ele abriu a gaveta pra caçar a faca, ele já não viu. Aí ele ficou mais nervoso ainda. Aí ele catou minha avó pelo cabelo, queria bater na minha avó, aí todo mundo entrou no meio. Aquela bagunça, quase todo final de semana era isso. Eu lembro que o meu primo, ele era 2 ou 3 anos mais velho do que eu, e ele pulou assim no meu avô jogou ele no chão, e aí depois ele pulou nas costas do meu avô, assim, segurando o pescoço do meu avô, e meu avô batia na parede, assim, de um lado pro outro, pra tentar machucar meu primo, e eu catei minha avó, corri com ela pra rua de baixo, pra casa de uma coleguinha minha, sabe? Chegou lá, a mãe da minha coleguinha deu água com açúcar pra minha avó, disse pra minha avó ficar lá, e minha avó, assim, tadinha, como ela é da criação antiga, ela ficava preocupada com o meu avô, quem vai cuidar dele, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Era bem complicado toda essa situação. Aí o que aconteceu? No outro dia, mais uma vez, meu avô acordava e não lembrava de nada que ele tinha feito. Só que como eu sempre fui o chameguinho do meu avô, a minha avó começou a buscar recursos para poder fazer com que aquilo parasse. Eu tinha uns 11 anos de idade nessa época, eu não sei dizer quando foi a primeira vez que eu vi toda essa situação acontecendo. Meu avô bebê, querer pegar faca e fazer essas coisas, porque era desde criancinha mesmo. Só que quando foi chegando, eu fui ficando mais velha, quando meu avô sarava, eu lembro que ele gostava muito de fazer café da manhã pra mim e ele tinha muita paciência de me ensinar a tarefa de casa. E eu sempre conversava com meu avô, eu falava pra ele que eu não gostava da forma que ele me tratava quando ele tava bêbado, que parece que ele não me amava, que ele não gostava de mim, porque ele ficava muito agressivo.
agressivo. E ele ficava assim, para com esses assuntos besta, menina, não tem nada disso não. Só porque tinha. Aí, o que acontece? Uma amiga da minha avó começou a conversar com ela. Falou, Maria, qual que é o momento em que ele fica agressivo? Ah, quando ele bebe. Por que ele bebe? É por causa das festas. Eu falei, então começa a cortar as festas. A amiga dela disse pra ela, né? E eu falei, avó, por que a senhora não começa a cortar as festas? Chegou no final de semana, o povo começou a ligar pra minha avó, né? Tamo indo pra sua casa, minha avó. Não. Chega aqui em casa não, se vocês quiserem beber, vocês bebem na casa de vocês, aí a gente vai pra casa de vocês, porque aí meu marido dirige, e aí pra voltar ele não vai poder beber tanto, e é melhor ir cortando. E de pouco a pouco a minha avó começou a ir cortando as festas na nossa casa, meu avô começou a diminuir a quantidade de bebida, só foi cortar as festas que muita coisa melhorou. Só que claro que ele ainda bebia as pinguinhas dele e ficava agressivo, só que não chegava a ser como era quando tinha as festas lá em casa. E o que aconteceu? Chegou uma época que meu avô começou a ter uma dor no estômago fortíssima, que ele tava custando andar, ficar reto, e meu avô sempre gostou assim de andar, ele acordava cedinho, ele acorda até hoje, e dar a volta no setor assim, sabe, no bairro. E aí o que acontece? Ele começou a ter muito problema, foi no médico. Quando ele chegou no médico, o médico disse que ele estava com uma probabilidade de desenvolvimento de câncer muito alta e que ele tinha que cortar o álcool com urgência. E quando meu avô falava, chega a fedir assim a boca dele pelo problema do estômago. Então, ele sabia que ele não estava bem, ele teve que cortar tudo da vida dele. E meu avô só aprendeu a parar de beber e a parar de tudo que ele fazia depois que ele ficou doente. Depois de muito tempo, eu comecei a analisar toda a situação. Graças a Deus, meu avô parou de ser essa pessoa agressiva que ele era. E eu aprendi uma coisa. Primeiro, eu não fiquei traumatizada. O mais legal dessa história é que por mais que meu avô fez tudo o que ele fez, eu não consegui vincular essa imagem de agressivo com ele, porque o que ele era de bom supria os defeitos dele, e com o tempo ele parou de ter esses defeitos, então eu não vinculei a minha imagem com ele, sempre vi o meu avô como uma pessoa maravilhosa, e também aprendi que muitas pessoas, elas só sabem o que é bom quando conhecem o ruim. Ele só parou de beber e de fazer tudo o que ele fazia quando chegou uma doença. Então, você já viu um ditado que fala assim, cuida da saúde para não ter que cuidar da doença? Pois é, esse exemplo foi do meu avô e é exatamente esse exemplo que eu aplico na minha vida. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, essa história fala sobre vício, né, sobre bebida alcoólica. Você tem alguém na sua família que tem esse vício, que bebe, quando bebe fica agressivo, se transtorna, se torna outra pessoa, pratica coisas que sóbrio com certeza não faria? Manda sua história pra poder trazer aqui no canal. E realmente essa frase é muito importante. A gente tem que saber cuidar da saúde pra não cuidar da doença. As pessoas, elas têm mania de não se importarem com a saúde hoje em dia. Mas, gente, sempre você vai colher aquilo que você planta. Então toma cuidado com o que você come, com o que você fala, com o que você bebe, com o que você faz, porque tudo vai voltar pra você. E se você gostou dessa história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.